E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Então hoje vamos lá iniciar mais um vídeo, e o vídeo de hoje é sobre um assunto que atrapalha muitas famílias de verem seus filhos, seus maridos vivendo a recuperação. Claro que para viver a recuperação tem uma trajetória a ser seguida, tem um passo a passo que ele deve ser seguido. Então, o assunto de hoje ele é o início para se chegar à vida em recuperação, para começar a caminhar para o sucesso, vamos dizer assim. E o sucesso é o quê? Viver em recuperação, ver seu filho, seu marido bem. Então, o assunto do vídeo de hoje é o medo de não conseguir colocar em prática. Isso é um assunto, é um tópico que eu venho recebendo diversas mensagens de familiares, de mães, de esposas, que elas me relatam que elas têm muito medo de colocar em prática devido à reação que seus filhos, seus maridos podem ter com os ensinamentos que é passado aqui no canal, ou até mesmo em reuniões, ou psiquiatras, psicólogos passam para elas. Então eu passo alguns ensinamentos durante o desenvolver dos meus vídeos, dos meus stories, das minhas caixinhas de pergunta, e com certeza eu prego que as pessoas, que as famílias botem em prática tudo que é passado aqui, que somente assim vocês vão conseguir chegar ao objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo é salvar da dependência química quem vocês amam. Isso sim é um objetivo. E aí, a partir do momento em que você consegue salvar da dependência química quem você ama, o que acontece? O dependente químico vai ao tratamento, o dependente químico se rende ao tratamento, se trata, e aí começa a viver em recuperação após aquele período de tratamento. Claro que o tratamento ele segue pela vida toda, mas de uma outra maneira. Eu estou dizendo o tratamento aquele que é para desintoxicar, para ressocializar, para aprender a viver sem a substância. Esse sim, esse tipo de tratamento que eu estou falando. E na maioria das vezes esse tratamento ele é internado. E para salvar da dependência química, eu prego aqui no canal que esse tratamento seja voluntário, que você influencie o máximo seu filho e seu marido para que ele venha para o tratamento de uma forma voluntária, de uma forma espontânea, que ele aceite a sua ajuda. Então, por isso que você tem que colocar em prática tudo que é passado aqui no canal. Claro, vá com calma, pense bem antes de tomar uma atitude, pois atitudes têm consequências. Toda decisão tem uma consequência, por isso você tem que pensar bem antes de tomar suas decisões. Mas com certeza, uma coisa que você tem que fazer é colocar em prática tudo que aprende, de uma forma ou de outra. Coloque em prática, vá aos poucos, vá com calma, tenha paciência, que você vai conseguir fazer as mudanças necessárias para que seu filho e seu marido aceite sua ajuda, para que ele peça ajuda, para que ele enxergue que ele está vivendo uma situação bem complicada, uma situação bem difícil. Então, a primeira coisa que você deve fazer é adquirir o máximo de conhecimento e informações sobre a doença. Então, assim, o que você tem que fazer? A primeira coisa é se informar sobre o que está acontecendo. E aí você vai descobrir que é uma doença, que você tem tratamento, que esse tratamento é para a vida toda. O que acontece? Você vai conseguir alcançar o objetivo. O objetivo é salvar da dependência química quem você ama, com muita paciência, com muita determinação, com muita força de vontade, respeito. Isso sim, já são alguns passos que fazem as famílias
chegarem ao objetivo. Eu tenho certeza que 95%, 100% das famílias almejam chegar ao objetivo, que é salvar da dependência química quem vocês amam. E aí depois que ele for para o tratamento, a família também tem o tempo dela de se tratar cada vez mais, porque a família está doente junto com o dependente químico. Quando o dependente químico está junto dentro da casa, com certeza a família também está adoecida. E uma família adoecida não consegue ajudar esse seu familiar. Então, por isso é muito importante que você não deixe de viver a sua vida para tentar viver a vida do dependente químico. Isso é muito importante. Você não pode abandonar todos os seus hábitos, a sua rotina, para tentar somente ajudá-lo. Você vai ajudar? Sim. Você vai estudar sobre a doença? Sim. Você vai buscar uma reunião? Sim. Você vai ver os vídeos aqui do canal? Sim. Mas você também tem que ter o tempo para sair, dar um passeio, ver como o seu outro filho está, no caso, ver se for o seu filho problemático, ver como está o seu marido, ver como está o seu outro filho, visitar seus pais, enfim, você tem que viver a sua vida. Claro que falar é fácil, pois uma coisa que eu sempre falo, falar para mim é muito mais fácil, porque eu não tenho laços familiares com seu filho, com seu marido. Então, o que acontece? Eu vou te dar a visão de fora, de alguém que trabalha somente com a razão. Já vocês estão envolvidos emocionalmente com seus filhos e com seus maridos. Então, eu sei que se torna mais fácil, mais difícil, quer dizer, botar em prática tudo que vocês aprendem aqui no canal. Eu sei que quem me segue desde o início do canal ou já está há algum tempo aqui, viu bastante vídeos e tem bastante ensinamentos que eu boto em pauta. E com certeza, para colocar em prática isso aí, a pessoa tem que pensar bastante, você tem que pensar bastante para não ter uma consequência dolorosa mais ainda do que você já está passando. Então, por isso, você não deve ter medo de pôr em prática o que aprende, e sim, só deve pensar nas consequências de suas decisões, pois todos nós sabemos e queremos alcançar o objetivo de salvar da dependência química quem você ama. Como? Com influência, diálogo, limites, buscando a confiança dele em você novamente, porque ele deixa de confiar em você a partir do momento em que você chama a atenção dele, em que você cobra ele, e somente assim, com esses e outros passos, conseguimos chegar ao objetivo que eu sempre vou falar. O objetivo do canal, o objetivo de eu estar aqui fazendo vídeos para vocês é o que? É ajudar vocês a salvarem da dependência química quem vocês amam. Então não se preocupem. O que vocês têm que se preocupar é assim, ó. Eu vou colocar um horário para ele acordar. Tudo bem. Vocês têm que pensar nas consequências. No início vai ser ruim, ele vai te xingar, não vai aceitar. Eu vou colocar um horário para ele chegar. Mas o que eu vou fazer para fazer ele chegar no horário? Eu vou trancar o portão para ele não entrar se ele passar do horário? Porque o negócio é o seguinte: se você coloca a regra e você não cumpre, ele se acha no dever, ele se acha que você não cumpre regras, então ele pode fazer o errado. Então pense bem antes de for colocar uma regra, for colocar um limite, for cobrar ele, pense bem antes de fazer, porque você vai ter que cumprir essa regra até o final. Vá
com calma, mas vá até o fim. Se você fizer e não cumprir, ele vai achar que pode continuar fazendo as coisas erradas. Pense, vá com calma e cumpra. Mas aí você vai me falar assim: mas Diego, eu tenho medo de botar em prática os ensinamentos e não dar certo. Tudo bem, eu entendo que você fique preocupada, mas uma coisa que você não pode ter a essa altura do campeonato é medo de fazer algo que vai mudar a sua vida e a vida dele. Porque o negócio é o seguinte: a essa altura do campeonato, as coisas já estão descendo. As atitudes deles são as piores e as coisas já estão descendo ladeira abaixo e rápido, cada vez mais rápido. Então, por que você não vai testar um novo comportamento, novas atitudes, sendo que para alcançar o objetivo de salvar da dependência química quem você ama, você tem que mudar seus comportamentos, mudar as atitudes para viver em recuperação, para levar ao tratamento, são mudanças que têm que ser feitas por você, mãe, por você, esposa, por ele lá no tratamento. Todo mundo tem que mudar. E se ele for para o tratamento, ele vai voltar mudado, porque é assim. É assim. Eu mudei. A pessoa, quando vai para o tratamento, ela aprende regras, limites, ela volta de uma nova maneira de pensar, porque ela aprendeu uma nova maneira de viver. Então, por isso eu sempre falo, vá com calma, tenha paciência, não desista. Adquira o máximo de conhecimento e informações, pois só assim você vai saber lidar com diversas situações que a dependência química apresenta e vai conseguir salvar da dependência química quem você ama. Então, pessoal, vocês têm que pensar no que está, como está a vida de vocês agora. A vida de vocês agora está debaixo de um turbilhão, girando assim, ó, tipo a máquina de lavar quando está batendo. Por que vocês não vão tentar algo novo? Por medo? Medo todos nós temos de alguma coisa, principalmente de algo novo. E quando estamos em uma situação de desesperos, que acreditamos que já fizemos de tudo, mas pode ter certeza, se você ainda não conseguiu salvar da dependência química quem você ama, você não usou a estratégia certa, mas não usou a estratégia certa. Por isso, não se desespere, pois todo mundo tem sua hora. Mas se você seguir o passo a passo, você vai encurtar esse tempo do seu filho e do seu marido na ativa. Então, se você não conseguiu salvá-lo ainda, você não usou os passos certos, a estratégia certa, mas você tem que entender que todo mundo tem o seu tempo. Mas se você deixá-lo pelo tempo dele, esse tempo vai ser muito longo. E quem sabe não dê tempo dele se tratar. Quem sabe ele pode ir preso antes. E as coisas só pioram. Como a gente bem sabe, uma cadeia no Brasil não ressocializa ninguém. Talvez só piore. Ou até mesmo ele pode parar no cemitério. Então, influencie seu filho todos os dias, todo momento. Não tenha comunicação assertiva. Mas como assim, Diego? Comunicação assertiva? Comunicação assertiva, você sabe o que falar, quando falar, as palavras certas. Não chegue falando da problemática já de cara. Não, vá com calma. Como é aquele ditado, vá pisando em ovos. Você tem que ir com calma. Você tem que pensar muito bem antes de falar, antes de agir, para não tomar nenhuma decisão precipitada. Porque
Se você tomar uma decisão precipitada, com certeza você pode piorar toda a situação. E aí, talvez ele esteja se aproximando de você aos poucos, você pode afastá-lo novamente. E ele pensar assim, não, mas ela quer o meu mal. Porque na cabeça do dependente químico que está na ativa, ele pensa tudo errado. E eu posso falar isso porque eu já pensei dessa maneira. Eu achava que os meus pais queriam o meu mal, porque eles não me davam dinheiro, ou porque eles não queriam me dar um cigarro naquele momento. Normalmente era dinheiro ou alguma coisa que eu queria para usar a substância. E aí eu achava que eles queriam o meu mal, porque eles chamavam minha atenção, porque eles não queriam me ver naquele estado que eu estava num estado cada vez pior. Se você me vê assim, ó, gordinho, cara redonda, imagina, eu pesava 50 quilos. Eu era uma caveira, como a minha mãe falava. Tu acha que ela gostava de me ver assim? Tu acha que ela se sentia bem de ver o filho dela dessa maneira? Então ela queria me chamar atenção, ela queria me salvar. Só que na minha cabeça, ela estava contra mim. Porque eu não entendia que existia uma vida de recuperação, uma vida sem o uso e o abuso de substâncias. Para mim, uma vida boa, ela me dando dinheiro todos os dias, ela sustentando o meu vício. Isso seria uma vida perfeita para mim naquele momento, porque eu não queria trabalhar mais, eu não tinha condições de trabalhar. Eu não conseguia me manter num trabalho porque eu não tinha horário para chegar em casa e eu não conseguia acordar de manhã porque eu não tinha celular para despertar, eu não tinha despertador, eu não tinha nada. Eu morava com eles, claro que se eu pedisse eles me chamavam, mas eu não conseguia ter uma disciplina, eu não conseguia ter regras, eu não conseguia manter o foco num trabalho, nem que fosse para fazer o mínimo, que seria sustentar o meu próprio vício. Eu não conseguia isso. Então, o que eu queria era que a minha mãe e meu pai me sustentassem o meu vício todos os dias. Isso que eu queria. Isso que seria bom para mim, que eles sustentassem o meu vício todos os dias. E aí, como não acontecia isso, até porque para sustentar o vício da dependência química todos os dias, eles iam ter que deixar de sustentar a casa. E aí rolava muito conflito, bate-boca, discussões, comportamentos que não tinham há 12, 13 anos atrás. Não tinha um cara que nem eu ensinando para as mães, para as esposas, de como lidar com seus filhos e com seus maridos que passavam por aquela dificuldade. Hoje, imagina só, você mãe, você esposa que me acompanha no canal, sem ter essas informações. Se com as informações que eu passo todos os dias em vídeos, stories, caixa de pergunta, na minha pesquisa, enfim, de todas as maneiras possíveis, imagina sem isso. Como você estaria vivendo sem essas informações, sem um canal para tirar suas dúvidas? Com certeza seria muito mais difícil. Se com informações já não é fácil, imagina sem. Então, eu imagino que a minha mãe, imagino o medo que a minha mãe e meu pai tinham de colocar em prática alguma coisa. E a partir do momento em que eles aprenderam num grupo de apoio que deveria fazer assim, tinha essas regras, deveriam seguir esse caminho, eles começaram a seguir e as coisas começaram a afunilar dentro da minha casa. E eles começaram o quê? A botar em prática tudo o que foi passado para eles no grupo.
porque eles começaram a frequentar um grupo de amor exigente. Por falta de informação, meus pais já são idosos e eles não têm tanto contato com a internet. Na internet não tinha tanta informação há 12, 13 anos atrás, como tem hoje. Então eles procuraram uma ajuda, acharam um grupo de amor exigente. Foi passado que eles fizessem esse passo, esse. E as coisas foram afunilando. Quando eles descobriram esse grupo, as coisas foram afunilando de uma maneira tão rápida que chegou um ponto que eles botaram na mesa. Ou você segue essas regras e para o uso e o abuso de substâncias, ou você vai morar na rua, ou você se trata, ou a porta da casa é serventia. Então o que eu fiz? Naquele momento, por livre e espontânea pressão, eu aceitei o tratamento. E mesmo assim, eu não me rendi ao tratamento na primeira tentativa. Eu não concluí 2 tratamentos. Meus pais ainda facilitaram para mim 2 vezes. Eu não concluí por 2 tentativas. 2 tentativas eu tentei. Na terceira, que deu certo. E eu estou aqui até hoje, 12 anos, limpo, sem recaídas. Então, pessoal, o que vocês têm que fazer é botar em prática, com calma, com perseverança, adquirir o máximo de conhecimento sobre a doença e perceber que a mudança começa por você, mãe, esposa, pai. Aí sim você vai estar preparado para viver essa nova maneira de viver. E aí sim você vai conseguir ver que talvez você mudando e se tratando, você vai conseguir ver que a problemática tem jeito. Não se preocupe, não fique com medo, não deixe o medo falar mais alto. Procure sempre agir com segurança, com calma, cautela, que com certeza você vai conseguir administrar e vai superar essa dificuldade de colocar os ensinamentos em prática. Não é tarefa fácil você cortar facilidades, sendo que é um comportamento que você sempre fez. Sei que é difícil dizer não, mas pode ter certeza, uma boa parcela do problema é porque você não soube dizer não, alguns nãos lá atrás, por você ter facilitado demais para ele ou para ela. Não, vamos deixar, é uma fase de adolescente. Não, é só hoje. Não, ele bebeu demais. Ah, mas ele tá usando substância. Não, capaz, isso aí estão falando, sabe? Fazer vista grossa. Então agora você vai ter que ser forte para enfrentar a problemática, com muita inteligência emocional, comunicação assertiva, e aí sim vamos conseguir alcançar o objetivo, que é salvar da dependência química quem você ama. E aí sim você vai estar preparado para viver essa nova maneira de viver, que é a vida em recuperação. Não é uma tarefa fácil trilhar esse caminho, não. Mas para isso, para começarmos, você tem que alcançar o objetivo, que é salvar da dependência química quem você ama. Aí sim, as coisas fluem e você vai ter uma nova maneira de viver, uma nova visão do que é uma vida saudável, uma vida feliz. Então, se você está com medo, faça o seguinte: vá com medo, vá mesmo, mas vá, pois você tem que fazer o que tem que ser feito para as coisas voltarem a se encaixar. Pense nisso, pessoal. As coisas têm que voltar a se encaixar. As coisas não são perfeitas, não são, mas podem ser muito melhores do que estão sendo hoje em dia. Pessoal, espero que vocês tenham entendido o conteúdo desse vídeo. Até um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e venham para a recuperação.